Presta atenção nisso por um segundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a sua vida. E se o problema não for falta de oração? E se não for falta de esforço, nem falta de fé? E se a verdade for mais profunda e, ao mesmo tempo, mais desconfortável? Existem 3 passos simples, bíblicos e poderosos que destravam a prosperidade de Deus, mas quase ninguém faz de verdade. Não porque são difíceis, mas porque eles exigem algo que muita gente evita: mudança real. Talvez você esteja aí agora, cansado, orando todos os dias, tentando fazer tudo certo, mas parece que nada anda. As portas continuam fechadas, o dinheiro some rápido, a paz não permanece. E no silêncio você já pensou: por que Deus não responde? Mas deixa eu te falar algo com muita clareza. Deus não parou de agir. A promessa não foi cancelada. Só que existe uma chave. E essa chave não está no que você fala, está no que você vive quando ninguém está vendo. E a maioria das pessoas trava exatamente aí. Agora presta atenção, porque o que você vai ver nessa história não é teoria, é real, e pode ser exatamente o que está faltando para destravar tudo na sua vida. Gabriela nunca imaginou que chegaria naquele ponto da vida. As contas acumuladas, o celular cheio de mensagens de cobrança e o silêncio dentro de casa pareciam gritar mais alto do que qualquer oração que ela fazia. Ela sempre acreditou em Deus, sempre foi à igreja, sempre fez tudo como mandavam, mas ainda assim nada parecia acontecer. Era como se existisse uma trava invisível impedindo qualquer avanço. Naquela noite, sentada no sofá da sala com as luzes apagadas, Gabriela chorou como há muito tempo não chorava. Não era apenas pela falta de dinheiro, era pelo cansaço de tentar e não ver resultado. Era pela sensação de estar esquecida. E pela primeira vez, ela falou em voz alta algo que nunca tinha tido coragem de dizer: Deus, o que eu ainda não entendi? O silêncio que veio depois não foi vazio, foi diferente, foi profundo. E no meio daquele silêncio, uma lembrança começou a surgir no coração dela. Algo que ela já tinha ouvido antes, mas nunca tinha levado realmente a sério. No dia seguinte, Gabriela acordou com uma decisão estranha, quase desconfortável. Ela não ia mais apenas pedir. Ela ia começar pelo primeiro passo, que quase ninguém faz de verdade: alinhar o coração antes de querer a bênção. E isso significava abrir mão de coisas que ela sabia que não estavam certas, atitudes pequenas, pensamentos, até escolhas que pareciam normais, mas que, no fundo, afastavam ela de uma vida alinhada com Deus. Não foi fácil. Em alguns momentos, ela quis desistir, mas algo dentro dela dizia que aquilo era necessário. Dias depois, veio o segundo passo, aquele que muita gente evita porque dói: a obediência mesmo sem entender. Gabriela sentiu no coração que precisava fazer algo que não fazia sentido lógico nenhum: ajudar alguém em um momento em que ela mesma estava precisando. Era quase irracional. Ela pensou 1000 vezes antes de agir, mas ainda assim decidiu obedecer. Naquela tarde, enquanto fazia aquilo que sentia que Deus tinha colocado no coração, algo começou a mudar dentro dela. Não foi no bolso ainda, foi na alma. Uma paz diferente, uma certeza inexplicável. E então veio o terceiro passo, o mais difícil de todos: confiar sem sinais, sem garantias, sem ver nada acontecer ainda. Gabriela decidiu parar de medir Deus pelos resultados imediatos e começou a viver como se a promessa já estivesse a caminho. Os dias passaram e, aos poucos, coisas começaram a acontecer de formas que ela nunca conseguiria prever. Não foi de uma vez, não foi mágica, mas foi real. Portas começaram a se abrir, pessoas certas apareceram, o que estava travado começou a fluir. E o mais impressionante não foi só a prosperidade que chegou, foi a transformação dentro dela. Porque Gabriela finalmente entendeu que a prosperidade de Deus não começa no dinheiro,
Começa no alinhamento, na obediência e na fé que continua mesmo quando ninguém está vendo nada mudar. E foi exatamente ali que tudo começou a destravar. Mas não do jeito que Gabriela esperava. Porque, no começo, nada parecia diferente por fora. As contas ainda estavam lá, o saldo ainda era baixo. E por alguns instantes, a dúvida tentou voltar com força. Será que eu estou me enganando? Só que dessa vez, algo dentro dela tinha mudado. Gabriela já não reagia mais com desespero. Ela não chorava mais com o mesmo peso. Existia uma firmeza silenciosa crescendo dentro dela, como se mesmo sem ver, ela soubesse que algo estava sendo construído. E foi numa manhã comum, sem nada de extraordinário, que o primeiro sinal apareceu. Uma mensagem. Simples, direta, inesperada. Era uma pessoa com quem Gabriela não falava há meses. Alguém que, do nada, lembrou dela para uma oportunidade de trabalho. Nada gigantesco, mas suficiente para resolver uma urgência imediata. E ali, muita gente teria pensado, coincidência. Mas Gabriela sentiu. Não era coincidência, era resposta. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, agradeceu antes mesmo de entender tudo. Só que o mais curioso veio depois, porque, ao invés de se apegar ao alívio momentâneo, Gabriela decidiu continuar fazendo exatamente o que quase ninguém faz: permanecer fiel mesmo depois do primeiro resultado. Ela continuou alinhando o coração, continuou obedecendo mesmo quando não fazia sentido, continuou confiando mesmo nos dias silenciosos. E foi aí que algo mais profundo começou a acontecer. As oportunidades não vinham mais apenas para apagar incêndios, elas começaram a construir algo novo. Relacionamentos foram restaurados, portas que antes pareciam completamente fechadas começaram a se entreabrir, e até a forma como as pessoas olhavam para ela começou a mudar. Era como se Gabriela carregasse algo diferente. E carregava. Era uma presença, uma paz, uma autoridade que não vinha de esforço humano, mas de alinhamento com Deus. Um dia, enquanto organizava suas coisas, ela encontrou um caderno antigo. Nele estavam anotações de orações passadas, pedidos desesperados, escritos com lágrimas. E ao reler, ela percebeu algo que fez seus olhos se encherem de água novamente. Muitas daquelas orações já estavam sendo respondidas, mas não do jeito que ela tinha imaginado. Deus não tinha apenas liberado recursos, ele tinha reconstruído Gabriela por dentro. Porque se a prosperidade tivesse vindo antes, ela não estaria pronta para sustentar. E naquele momento, sentada ali com o caderno nas mãos, ela entendeu algo que mudou tudo. A trava nunca esteve em Deus. Nunca foi falta de promessa. Nunca foi esquecimento. A trava estava em viver uma fé pela metade, em obedecer só quando era confortável, em querer a bênção sem passar pelo processo. E quando isso mudou, tudo começou a fluir. Não perfeito, não sem desafios, mas destravado. E talvez, enquanto você ouve essa história, algo esteja fazendo sentido aí dentro também. Porque a verdade é que esses 3 passos continuam disponíveis, mas continuam sendo ignorados. E a pergunta que fica não é se Deus quer te fazer prosperar. É se você está disposto a fazer o que quase ninguém faz. Mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando ainda não chegou nenhum resultado. E Gabriela decidiu continuar. Não porque tudo já estava resolvido, mas porque agora ela tinha entendido que não era sobre resultados rápidos, era sobre consistência espiritual. Os dias foram passando e aquilo que antes era escassez começou, aos poucos, a dar lugar a uma nova realidade. O trabalho que começou pequeno foi crescendo. Pessoas começaram a indicar Gabriela sem ela pedir. O que era improviso começou a virar estrutura. Mas o crescimento mais visível não estava no dinheiro, estava na mentalidade. Gabriela já não tomava decisões no impulso. Ela orava antes, pensava antes, sentia direção antes. E isso começou a evitar erros que antes custavam caro. Teve um momento marcante. Uma proposta chegou até ela. Era tentadora,
Dinheiro rápido, fácil, exatamente o tipo de coisa que meses atrás ela teria aceitado sem pensar duas vezes. Mas dessa vez, algo não estava em paz dentro dela. E mesmo precisando, ela disse não. Naquele dia, Gabriela chorou, não de tristeza, mas de maturidade, porque ela percebeu que tinha mudado de verdade. E, curiosamente, dias depois surgiu uma oportunidade muito maior, limpa, estável e que abriu portas que aquela primeira proposta jamais abriria. Foi ali que ela entendeu algo profundo. Prosperidade de Deus não é só sobre ganhar, é sobre saber o que recusar. Com o tempo, Gabriela começou a organizar sua vida financeira. Coisa simples no começo: anotar gastos, planejar, ser fiel no pouco. E aquilo foi multiplicando. O pouco virou suficiente, o suficiente virou sobra, e a sobra virou semente. Sim, porque Gabriela começou a fazer algo que antes parecia impossível para ela: dar, ajudar, abençoar outras pessoas, mesmo quando ainda estava crescendo. E toda vez que ela fazia isso, não era por obrigação, era por entendimento. Ela já não via mais o dinheiro como segurança, mas como ferramenta. E quanto mais ela se posicionava assim, mais as coisas fluíam. Novos projetos surgiram, ideias que vinham em momentos simples começaram a dar certo. Conexões certas começaram a aparecer no tempo certo. Era como se existisse uma sincronia acontecendo, algo que ela não conseguia explicar, mas conseguia viver. E teve um dia que marcou completamente essa nova fase. Gabriela entrou na mesma sala onde, meses atrás, ela chorava no chão cercada por contas e medo. Mas dessa vez, tudo era diferente. A casa estava em paz, as contas estavam organizadas e o coração leve. Ela sentou no mesmo lugar, olhou ao redor e em silêncio lembrou de tudo que tinha passado. Cada lágrima, cada dúvida, cada decisão difícil. E então, com os olhos marejados, ela sussurrou: "Agora eu entendo. Não era só sobre sair da escassez, era sobre se tornar alguém capaz de viver a abundância sem se perder." E naquele momento, Gabriela percebeu que a prosperidade que Deus estava liberando não era algo momentâneo, era um novo nível de vida. Mas o mais impressionante ainda estava por vir, porque o crescimento dela não parou nela. As pessoas começaram a perceber, começaram a perguntar, começaram a querer entender o que tinha mudado. E sem perceber, Gabriela começou a se tornar resposta na vida de outras pessoas também. Mas o que ela ainda não sabia é que Deus não estava apenas usando a história dela. Ele estava prestes a surpreender Gabriela com sonhos que ela mesma já tinha esquecido. Numa tarde tranquila, enquanto organizava algumas coisas antigas, Gabriela encontrou uma caixa guardada no fundo do armário. Era daquelas que a gente evita abrir, porque sabe que ali dentro tem pedaços do passado. Mesmo assim, ela abriu. E lá estavam papéis, anotações, sonhos escritos à mão, planos que ela tinha feito anos atrás, quando ainda acreditava que tudo seria diferente. Um curso que ela queria fazer, um negócio que ela sonhava em abrir, um lugar que ela desejava conhecer, uma vida que em algum momento pareceu possível, mas que depois foi sendo deixada de lado. Gabriela sentou no chão, segurando aqueles papéis, e começou a sorrir com os olhos cheios de lágrimas. Não era tristeza, era um misto de saudade com algo que ela nem sabia explicar. Porque, no fundo, ela já tinha aceitado que aquilo não aconteceria mais. Só que Deus não tinha esquecido. Nos dias seguintes, algo começou a acontecer de forma tão natural que no começo ela nem percebeu a conexão. Uma nova oportunidade surgiu e tinha tudo a ver com aquele curso antigo que ela nunca conseguiu fazer. Dessa vez, ela não só tinha condição de começar, como apareceu um caminho mais rápido, mais claro, quase como se já estivesse preparado. E quando ela percebeu, seu coração disparou. Não é possível, mas era. Pouco tempo depois, uma ideia que ela tinha notado anos atrás, aquele negócio que parecia distante demais, voltou com força. Só que agora, diferente de antes, ela tinha maturidade, direção e recursos. E o mais incrível, as pessoas certas começaram a aparecer.
Tudo começou a se encaixar de um jeito que não parecia esforço humano. Parecia promessa. Gabriela começou a entender que Deus não estava criando coisas novas do nada. Ele estava ressuscitando sonhos que já tinham sido plantados dentro dela. Sonhos que o tempo não apagou. Sonhos que a dor não destruiu. Sonhos que só estavam esperando o momento certo. E esse momento tinha chegado. Teve um dia especial, um daqueles que a gente guarda para sempre. Gabriela realizou algo que anos atrás ela tinha escrito em um pedaço de papel quase sem acreditar. Quando aquele momento finalmente aconteceu, ela parou por alguns segundos, olhou ao redor e sentiu o coração transbordar. Porque não era só a conquista, era a lembrança de quem ela era quando escreveu aquilo. Era a distância entre a dor daquele tempo e a realidade de agora. E, principalmente, era a certeza de que Deus esteve presente o tempo todo, mesmo quando ela não via, mesmo quando nada fazia sentido, mesmo quando parecia tarde demais. Gabriela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e uma frase veio forte dentro dela. Deus não se atrasou, Ele me preparou. E naquele momento, tudo fez sentido. Cada processo, cada não, cada espera. Porque se tivesse acontecido antes, ela não teria estrutura para viver o que estava vivendo agora. Mas o mais bonito é que não parou por aí. Porque quanto mais Gabriela avançava, mais ela percebia que aquilo não era o fim de uma história de superação. Era o começo de uma vida guiada por propósito. Novos sonhos começaram a nascer, sonhos maiores, mais profundos, menos egoístas. E dessa vez, ela não escrevia com dúvida, ela escrevia com fé. Porque agora ela sabia que quando Deus planta algo no coração, Ele não esquece, Ele não perde, e no tempo certo, Ele faz acontecer de um jeito que é impossível ignorar. E Gabriela continuou avançando, crescendo, prosperando, não só por fora, mas principalmente por dentro. E foi justamente essa transformação interna que preparou Gabriela para viver algo que por muito tempo parecia distante demais até para sonhar. Porque existia um desejo no coração dela, um daqueles bem específicos, bem pessoais, algo que ela nunca contou para muita gente. Não era só sobre ter dinheiro, era sobre ter uma vida estruturada, uma casa organizada, tranquila, onde ela pudesse sentar no fim do dia sem ansiedade. Uma rotina em paz, sem viver apagando incêndios. Uma estabilidade que trouxesse descanso, não só no bolso, mas na alma. Durante anos, isso pareceu impossível, mas agora as peças estavam se encaixando. O negócio que ela começou a construir ganhou consistência. Já não era algo incerto, era firme, crescente, saudável. Ela aprendeu a administrar, a planejar, a multiplicar. O dinheiro que antes escapava, agora era direcionado. Gabriela saiu do modo sobrevivência e entrou no modo construção. E então chegou o momento. Um daqueles momentos que não fazem barulho, mas mudam tudo. Ela pegou as chaves, simples assim. Mas quando aquelas chaves tocaram a mão dela, o tempo pareceu parar por um segundo. Era a casa, não apenas um lugar bonito, mas o lugar que ela tinha sonhado lá atrás, nos papéis esquecidos dentro da caixa. Organizada, aconchegante, do jeito que ela sempre imaginou. Gabriela entrou devagar, passando a mão pelas paredes, como se estivesse tentando ter certeza de que aquilo era real. E era. Cada detalhe ali carregava uma história, cada canto representava um processo, cada conquista uma resposta. Ela caminhou até a sala exatamente como naquela noite do passado, mas dessa vez não havia choro de desespero, só lágrimas de gratidão. Ela se sentou, respirou fundo e ficou em silêncio. Porque às vezes, quando Deus faz algo completo, não precisa de muitas palavras, só presença, só reconhecimento, só gratidão. Naquele momento, Gabriela entendeu de forma definitiva. A prosperidade que Deus libera não é confusa, nem pesada, nem descontrolada. Ela é estruturada, ela é sustentável, ela traz paz. E, principalmente, ela não afasta você de Deus,
ela aproxima. Porque agora Gabriela não precisava mais correr atrás desesperadamente. Ela vivia com direção. Ela tinha uma vida organizada, uma fonte estável, uma mente em paz e um coração alinhado. Mas o mais importante é que ela nunca esqueceu de onde saiu. Nunca esqueceu do chão da sala, das lágrimas, das dúvidas, porque foi ali que tudo começou. E isso manteve ela firme, humilde, grata, dependente de Deus. Gabriela não apenas conquistou uma vida próspera, ela se tornou alguém capaz de viver essa vida sem se perder. E é por isso que essa história não é só sobre ela, porque os mesmos 3 passos continuam disponíveis: alinhar o coração, obedecer mesmo sem entender e confiar até quando nada parece estar acontecendo. Quase ninguém faz, mas quem faz vive algo que quase ninguém vive. Se essa história falou com você, não foi por acaso. Talvez você esteja vivendo exatamente o momento que a Gabriela viveu lá atrás, de dúvidas, de silêncio, de portas fechadas. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar de algo muito importante. Ele não se esqueceu de você. Agora, eu quero que você faça algo de fé, algo que pode marcar o começo da sua virada. Escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Abra o seu coração. Coloca aquilo que você precisa, aquilo que você tem carregado em silêncio, e crê que o nosso Deus não falha. E junto com isso, declara com autoridade, com fé, como alguém que decidiu viver uma nova história. Hoje, a prosperidade chega na minha vida. Não escreve por escrever. Declara como alguém que está tomando uma decisão espiritual agora. Já deixe o seu like, porque esse simples gesto pode fazer essa mensagem chegar em pessoas que estão exatamente como você estava, precisando dessa palavra. E se inscreve no canal, porque aqui não é só conteúdo, é direção, é crescimento, é transformação diária. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida agora. Que Deus comece a alinhar tudo aquilo que está fora do lugar. Que portas que estavam travadas comecem a se abrir. Que toda confusão dê lugar à clareza. Que toda a escassez seja substituída por provisão. Que você tenha sabedoria para tomar decisões certas, força para continuar mesmo nos dias difíceis e fé para confiar, mesmo quando não estiver vendo nada ainda. Que a paz de Deus invada a sua casa, que a presença dele encha o seu coração e que a prosperidade dele, completa, estruturada e verdadeira, comece a fluir na sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. E não esquece, a próxima história de transformação que você vai ouvir aqui pode ser a sua.